Estamos acompanhando diariamente o aumento de casos de dengue em todo o país. Uma doença que pode levar à morte em sua forma mais grave. A Lohane Castro traz agora uma reportagem sobre as formas que a doença se manifesta em cada corpo. Vamos acompanhar. A filha de Viviane, de 5 anos, está com sintomas da dengue e depois de 3 dias percorrendo várias unidades de saúde do Distrito Federal, ela conseguiu ser atendida na tenda montada em Ceilândia para receber pacientes com sintomas da doença. Os sintomas é bastante febre, dor de cabeça, dor na barriga e vômito. É uma sensação de impotência, porque ou paga ou morre, né? No caso, essa era a minha última tentativa para tentar pagar uma consulta. O DF já registra quase 120 mil casos prováveis de dengue. É a unidade da federação com maior incidência da doença. A cada 100 mil habitantes, mais de 4 mil podem estar com dengue. Segundo o secretário adjunto de Assistência Social do DF, a maior parte desses casos é a dengue tipo 2, também chamada de dengue tipo A, que é quando o paciente apresenta febre, dor no corpo, articulações, vermelhidão, mas sem sinais de alarme, sem risco social e sem comorbidades. Mas, além dessa, a dengue pode atingir ainda 3 níveis diferentes. A depender do perfil do indivíduo, ele vai desencadear sintomas diferentes. Aí a gente pode ter a possibilidade de classificação. Aí essa classificação a gente define por grupos. Aí no caso são 4 tipos, que são os grupos A, B, C e D, em que o grupo A ele se refere àquele paciente que é ígido, não tem, ou seja, não tem comorbidade, é um jovem ou uma pessoa que não tem nenhuma outra doença associada, que a grande maioria dos pacientes que acabam sendo infectados pela dengue, em que, na sua maioria, a avaliação clínica, por vezes, não é necessário nenhuma necessidade de fazer exame, a avaliação do médico com as características do que ele vem apresentando, que são dor retroorbitária, né, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores articulares, que podem informar que ele está ígido, pressão normal, sem nenhuma outra alteração, sem sinais de alerta, configura como grupo A, que aí ele está relacionado à grande maioria desses pacientes que recebem hidratação oral, segue para descanso e repouso em casa e segue em observação com orientação, se apresentar algum sinal de alarme, que eu vou falar na sequência, que retorne à unidade de referência, o que foi atendido, ou na unidade de atendimento em saúde mais próximo da sua casa. O grupo B já é um paciente que também não tem sinais de alarme, porém ele tem alguma comorbidade, tá? Que aí já pode tornar ele como um paciente com potencial risco. Nesse grupo B, o paciente pode, que ele já não tem sinais de alarme, mas ele pode ter algum sangramento gengival ou petequias, né, que são aquelas lesões com pontinhos vermelhos na pele. O paciente que é do grupo C, esses são os que já necessitam de uma avaliação mais criteriosa, por vezes já é um idoso ou uma criança que apresenta sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Dor abdominal intensa, contínua, que não passa nem com nenhuma medicação, vômitos persistentes, sangramento de mucosa mais intenso, tontura, pressão abaixo, a pessoa tem sensação de desmaio ou pode chegar a desmaiar, ela fica letárgica, ou seja, ela fica mais lenta. Crianças, normalmente, uma característica é ficar muito irritada ou ficar muito sonolenta. E, nesse caso, esse precisa estar dentro de uma unidade de atendimento, né, inevitavelmente, para iniciar a hidratação venosa. Tem que pegar um acesso venoso, iniciar a hidratação de acordo com o peso e com a idade desse paciente, e ele ter uma avaliação mais rigorosa frente à sua condição. Pacientes do grupo C são mais propícios a terem uma piora no quadro sintomático, que pode levar à dengue grave, que antes era chamada de dengue hemorrágica. Só que esse termo não é mais usado desde 2019, porque nem sempre a hemorragia está entre os sintomas. Por isso, é importante ficar atento à evolução da doença. O grupo D, ele já tem uma característica que é a grande situação que classifica ele como grupo D, que são sinais de choque, que pode ter ou não sangramento intenso, tá? Então é importante dizer que o choque é o mais importante, que a gente chama de choque hipovolêmico. Esse paciente ele não tem
digamos, líquido nos vasos sanguíneos e com isso gera uma série de alterações que é o que chamam de choque. Esses sintomas são: o coração começa a bater muito rápido, a extremidade fica fria, às vezes azulada, o pulso fica fraco, ele tem que respirar com maior celeridade, a frequência cardíaca fica maior para ele tentar compensar esse baixo fluxo, essa baixa, como se ele estivesse muito desidratado, né, e cianótico, ou seja, a pele fica azulada. Esse paciente inevitavelmente precisa se fazer uma intervenção mais intensiva. Ele precisa receber uma expansão volêmica maior e já ir para uma unidade ou um box de emergência, ou na sequência pode ser necessário ir para a unidade de terapia intensiva. O secretário ressalta ainda que a melhor forma de prevenir a doença é acabar com os focos do mosquito transmissor. É importante semanalmente fazer uma avaliação intradomiciliar, ou seja, na casa, andar no quintal, olhar todo o potencial que pode ter. Então, assim, as nossas equipes que vão às casas já viram foco em tampinha de garrafa, em tampa de bueiro, já foi achado até de trás de geladeira. Pasme, já acharam um caso, um foco no pé de um sofá, né, de uma casa, e aí é porque orientaram a moradora e foi lá e achou que tinha um foco e achou lá a larva do mosquito. Então, 10 minutos semanais já consegue fazer toda a diferença. Bem esclarecedor, né? Essa reportagem aí da Lohane Castro, muito importante, inclusive.